Você já se sentiu pequeno diante de algo grandioso? Uma obra de arte, uma maravilha da natureza ou uma construção que desafia a nossa compreensão do que é possível? E se eu te dissesse que em Roma existe um edifício cuja cúpula, a maior estrutura de concreto não armado do mundo, foi erguida há quase 2000 anos? Uma obra tão audaciosa que, se um engenheiro tentasse construí-la hoje, com as mesmas técnicas, o projeto provavelmente seria rejeitado por violar as normas de segurança modernas? Como isso é possível? Estaria a gravidade funcionando de forma diferente na Roma antiga, ou será que existe um conhecimento que nós perdemos com o tempo? A resposta para essa pergunta não está apenas no concreto e nas pedras, mas na ambição, na genialidade e no espírito de uma das maiores civilizações da história. E é essa história que vamos desvendar juntos. Fique com a gente até o final, porque vamos revelar não apenas como os romanos realizaram essa façanha de engenharia, mas também um segredo celestial escondido no coração do Panteão. Um fenômeno de luz que acontece uma vez por ano e que a maioria dos turistas nem imagina que existe. Se você, assim como nós, é fascinado por como a inteligência humana pode moldar o mundo em que vivemos, considere se juntar à nossa comunidade aqui no Modelar. Nós somos um espaço para curiosos, para aqueles que olham para uma grande construção e não veem apenas um edifício, mas histórias, desafios e inspiração para o futuro. Nossa jornada começa na Roma do primeiro século antes de Cristo. A cidade é o centro pulsante de um império em expansão. É uma época de poder, de generais e de imperadores. E é nesse cenário que um homem chamado Marco Vipsânio Agripa, um general leal e genro do primeiro imperador, Augusto, decide construir um templo como nenhum outro. Ele o chama de Panteão, do grego pan, que significa todos, e theon, que significa deuses. Um templo para todas as divindades romanas, um gesto de sincretismo e poder, mostrando que Roma era capaz de abraçar todos os cultos sobre seu domínio. Mas a história, assim como o fogo, tem o poder de transformar tudo. O panteão original de Agripa, majestoso como era, não resistiu. Um grande incêndio devastou Roma no ano 80 d.C., e as chamas consumiram o templo. Ele foi reconstruído apenas para ser atingido por um raio e queimar novamente, 30 anos depois. Parecia o fim. Um projeto amaldiçoado, talvez. Muitos teriam desistido, deixado as ruínas como um lembrete da fúria da natureza e dos deuses. Mas os romanos não. Para eles, reconstruir era mais do que um dever, era uma declaração de resiliência. E então, entra em cena um dos imperadores mais enigmáticos e cultos de Roma, Adriano. Por volta do ano 126, ele decide que não vai apenas consertar o panteão, ele vai reinventá-lo. Adriano era mais do que um governante. Ele era um apaixonado por arquitetura, um viajante que havia visto as maravilhas da Grécia e do Egito. Ele não queria apenas um templo, ele queria criar uma experiência. Um microcosmo do império, um lugar onde o céu e a terra se encontrassem. E é aqui que o panteão que conhecemos hoje começa a nascer. Adriano, em um gesto de humildade e respeito, decide manter a inscrição original na fachada do novo edifício. Marco Agripa, filho de Lúcio, cônsul pela terceira vez, o fez. Ele sabia que estava construindo sobre os ombros de gigantes, e fez questão que a história não se esquecesse disso. Mas por trás daquela fachada clássica, com suas imponentes colunas de granito, Adriano escondia uma revolução. Imagine chegar a Roma naquela época. Você caminha por ruas estreitas e movimentadas e de repente se depara com um pórtico gigantesco. 16 colunas monolíticas, cada uma com 14 metros de altura, trazidas das pedreiras distantes do Egito, em uma jornada épica através do Mediterrâneo e do rio Tibre. Só o transporte dessas colunas já era uma façanha de engenharia. Ao passar por elas, você espera encontrar um templo retangular como tantos outros. Mas o que você encontra desafia todas as expectativas. Você entra em um espaço circular colossal, uma rotunda de proporções perfeitas, e seus olhos são inevitavelmente atraídos para cima. Acima de você, uma cúpula imensa,
a maior que o mundo já tinha visto. E no centro dela, uma abertura circular, um olho de 9 metros de diâmetro aberto para o céu, o óculo. O famoso arquiteto Le Corbusier disse uma vez: "A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz." Nenhum lugar no mundo encarna essa frase como o panteão. O óculo não é um erro, não é uma falha. É o coração do projeto. É a única fonte de luz natural, um feixe celestial que se move pelo interior do edifício ao longo do dia, iluminando nichos, paredes e o chão de mármore, como um relógio do sol divino. Quando chove, a água entra, caindo como uma cortina líquida no centro do salão e desaparecendo por drenos quase imperceptíveis no chão, um sistema de drenagem de 2000 anos que ainda funciona perfeitamente. A sensação é de estar em um lugar que é ao mesmo tempo protegido e conectado com o mundo lá fora. Um espaço projetado para fazer o ser humano se sentir pequeno, não para oprimi-lo, mas para inspirá-lo diante da imensidão do universo e do divino. Mas a grande pergunta permanece: como eles fizeram isso? Como ergueram uma cúpula de concreto de 43,3 metros de diâmetro, pesando mais de 4.500 toneladas, sem aço para reforçá-la? A resposta é uma sinfonia de inovações. Os engenheiros de Adriano eram mestres absolutos do seu material principal, o concreto romano. Uma mistura diferente do nosso cimento Portland moderno, que se mostra incrivelmente durável. Mas o segredo não estava apenas na receita, mas em como eles a usavam. Eles entenderam um princípio fundamental. Para construir alto, era preciso reduzir o peso. A cúpula não é feita de uma única mistura de concreto. Ela é, na verdade, uma estrutura em camadas, cuidadosamente calculada. Na base, onde a pressão é maior, eles usaram um concreto mais denso e pesado, misturado com agregados de basalto, uma rocha vulcânica resistente. Conforme subiam, camada por camada, eles mudavam a receita. Começaram a usar materiais mais leves, como o tufo vulcânico, e na parte mais alta, perto do óculo, eles misturaram o cimento com pedra pómez, uma rocha vulcânica tão leve que pode flutuar na água. É uma ideia de simplicidade genial. O concreto no topo da cúpula é significativamente mais leve do que o concreto na base. A espessura da cúpula também diminui, passando de mais de 6 metros na base para pouco mais de 1 metro ao redor do óculo. Mas isso não era suficiente. Para aliviar ainda mais o peso, eles esculpiram na superfície interna da cúpula 5 anéis de caixotões, aqueles painéis retangulares afundados. Eles não estão lá apenas por beleza, criando um efeito visual hipnótico. Cada um desses caixotões remove material, tornando a estrutura mais leve sem comprometer sua integridade. É como a estrutura de um favo de mel, uma solução elegante que une forma e função. E o que sustenta tudo isso? As paredes da rotuda, com mais de 6 metros de espessura, não são um bloco maciço de concreto. Escondidos dentro delas, como um esqueleto invisível, há uma série de arcos e câmaras vazias que distribuem o peso colossal da cúpula para 8 pilares gigantescos que formam a fundação do edifício. O resultado é uma obra de arte da engenharia, um espaço interior que poderia conter uma esfera perfeita, já que sua altura, do chão ao óculo, é exatamente igual ao seu diâmetro, 43,3 metros. Uma harmonia geométrica que não era apenas estética, mas estrutural. Era a forma expressando a física, a matemática se tornando arquitetura. Essa construção não era apenas um feito técnico, era um símbolo do próprio Império Romano. Os materiais vinham de todos os cantos do mundo conhecido, o mármore das paredes, o granito das colunas. O Panteão era uma representação física do poder e do alcance de Roma, um império que podia reunir os melhores materiais e as mentes mais brilhantes para criar algo eterno. Ao ficar ali, sob o olhar do óculo, um cidadão romano veria não apenas um templo, mas o reflexo do seu mundo. Um mundo unido pela engenharia, pela lei e pela cultura romana. Um mundo onde o céu não era o limite, mas uma parte do projeto. Mas a genialidade romana não se limitava à estrutura.
Eles pensavam na luz não apenas como iluminação, mas como um elemento narrativo. E é aqui que chegamos à nossa promessa, ao segredo celestial escondido no projeto de Adriano. Lembre-se que o óculo funciona como um relógio solar gigante, projetando um disco de luz que se move pelo interior do edifício. Os romanos observaram esse movimento com uma precisão impressionante, e eles o alinharam com uma data específica, a mais importante do calendário romano: 21 de abril, o dia da fundação de Roma. Imagine a cena. É meio-dia de 21 de abril. O imperador Adriano, a figura mais poderosa do mundo, está prestes a entrar no Panteão para celebrar o aniversário da cidade. Do lado de fora, a multidão o aguarda. No momento exato em que ele cruza o portal, o feixe de luz do óculo, que viajou pelo interior da cúpula, atinge perfeitamente a grade acima da porta de entrada, iluminando todo o pátio. O imperador não apenas entra no templo, ele é recebido por um portal de luz solar, como se o próprio Sol, o deus Apolo, estivesse sancionando seu poder. Não é uma coincidência, é teatro, é propaganda, é arquitetura usada como uma ferramenta de poder e de divindade. Os engenheiros de Adriano calcularam a trajetória do Sol para criar um evento cósmico que unia o imperador, o templo, a cidade e os céus em um único momento espetacular. Esse é o nível de detalhe e de intenção que estava em jogo. Um conhecimento de astronomia e engenharia trabalhando juntos para criar um momento de pura admiração. Mas como uma construção tão carregada de simbolismo pagão sobreviveu à queda do império que a criou? Enquanto o Fórum Romano e o Coliseu eram saqueados, suas pedras e mármores reutilizados para construir palácios e igrejas, o Panteão permaneceu praticamente intacto. Por quê? A resposta é a transformação. A maior prova da resiliência de um projeto não é apenas resistir ao tempo, mas adaptar-se a ele. Em 609 d.C., quase 500 anos após sua reconstrução por Adriano, o imperador bizantino Focas presenteou o Panteão ao Papa Bonifácio IV. Em um ato que selaria seu destino, o Papa consagrou o antigo templo a todos os deuses como uma igreja cristã dedicada a Santa Maria e a todos os mártires. O templo de todos os deuses tornou-se a igreja de todos os santos mártires. Essa mudança de função foi a sua salvação. Ao se tornar um espaço sagrado para a nova fé dominante na Europa, o Panteão ganhou uma nova camada de proteção. Ninguém mais ousaria desmontá-lo. Ele continuou em uso ininterrupto, uma ponte viva entre a Roma pagã e a Roma cristã. E assim ele testemunhou a história se desenrolar. Viu a Idade Média, o Renascimento, as glórias e as tragédias de Roma. Dentro de suas paredes, a história continuou a ser escrita. O grande pintor do Renascimento, Rafael, um homem que personificava a busca pela perfeição e pela beleza, escolheu o Panteão como seu local de descanso final. É como se ele, em sua genialidade, reconhecesse naquele espaço a mais pura expressão de harmonia que ele tanto buscou em sua arte. Hoje, seu túmulo é um ponto de peregrinação para artistas de todo o mundo. Mais tarde, os dois primeiros reis da Itália unificada, Vítor Emanuel I e Humberto I, também foram sepultados ali, transformando o antigo templo romano em um mausoléu nacional. Mas o impacto do Panteão vai muito além de Roma. Ele se tornou uma ideia, um arquetipo. Sua combinação ousada de um pórtico clássico e uma rotunda com cúpula tornou-se um dos projetos mais estudados e imitados da história da arquitetura. Quando Filippo Brunelleschi enfrentou o desafio aparentemente impossível de construir a cúpula da Catedral de Florença no século XV, ele viajou para Roma e estudou o Panteão. Ele entendeu os princípios de construção em camadas e de redução de peso que os romanos haviam dominado. Quando Michelangelo projetou a magnífica cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, um dos maiores símbolos do cristianismo, a sombra e a ambição da cúpula do Panteão pairavam sobre ele. A influência atravessou o Atlântico. Quando os fundadores dos Estados Unidos quiseram criar uma arquitetura que representasse os ideais de democracia e república, inspirados em Roma, eles olharam para o Panteão, a cúpula do Capitólio em Washington, D.C., a Biblioteca do Congresso, a rotunda da Universidade da Virgínia, projetada por Thomas Jefferson. Todos eles carregam o DNA do Panteão em sua forma e em seu simbolismo cívico. Em Paris, existe até mesmo um edifício chamado Panteão,
construído no século XVIII, inspirado diretamente em seu irmão mais velho romano. O que podemos aprender com tudo isso? O Panteão nos ensina que a verdadeira inovação muitas vezes vem da combinação de ideias. A união da tradicional fachada de templo grego com a revolucionária rotunda romana. Nos ensina que a forma e a função podem andar de mãos dadas, que a beleza pode nascer de uma solução de engenharia, como os caixetões, que são ao mesmo tempo estrutura e ornamento. Ele nos mostra que os materiais que usamos contam uma história. O concreto romano, incrivelmente durável, fala de uma civilização que construía para a eternidade. O mármore e o granito, trazidos de todas as partes do império, falam de poder e de um mundo conectado. Mas talvez a lição mais profunda do Panteão seja sobre a relação entre a humanidade e o cosmos. Ao criar um espaço interior que é uma esfera perfeita, com o olho aberto para o céu, os arquitetos de Adriano não estavam apenas construindo um templo, eles estavam construindo um modelo do universo como o entendiam. Um lugar que nos lembra que, por mais grandiosas que sejam nossas criações, somos parte de algo ainda maior. Um espaço que provoca um sentimento de admiração, não de pena. Como disse o grande arquiteto Louis Kahn, até mesmo uma sala, para ser arquitetura, deve ter sua própria luz, uma luz que lhe foi dada pela natureza. O Panteão é a encarnação dessa filosofia. Hoje, 2000 anos depois, quando entramos no Panteão, ainda sentimos a mesma coisa. O barulho da cidade desaparece. Olhamos para cima e vemos aquele disco de luz se movendo silenciosamente, indiferente às nossas vidas apressadas. Sentimos a solidez das paredes, a perfeição da geometria, e por um momento nos conectamos com os romanos que estiveram ali, com os papas, os reis e os artistas que vieram depois. O Panteão não é uma ruína, é um organismo vivo, um testemunho da capacidade humana de sonhar em uma escala épica e de ter a inteligência para transformar esse sonho em realidade. Ele nos challenge a pensar: o que estamos construindo hoje que terá o poder de inspirar as pessoas daqui a 2000 anos? Que legado de engenhosidade, beleza e significado estamos deixando para o futuro? Essa é a essência do que tentamos explorar aqui no nosso canal. Não se trata apenas de admirar o passado, mas de aprender com ele para construir um futuro melhor e mais inspirador. Se essa jornada pela história, pela engenharia e pela arte despertou algo em você, se te fez olhar para o mundo construído com um pouco mais de curiosidade e admiração, então o nosso objetivo foi alcançado. E se você quiser continuar essa exploração com a gente e fazer parte de uma comunidade que acredita que a arquitetura e a engenharia são, em sua essência, formas de contar histórias humanas, então convidamos você a se inscrever no Modelar. Clique no botão, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que, como você, adora desvendar os segredos por trás das grandes criações. Porque as maiores estruturas não são feitas apenas de pedra e concreto, mas de ideias, e as ideias, como o Panteão, têm o poder de durar para sempre.